Olá galera, estamos começando mais um episódio do Cesta Básica. Eu sou o Odilon e comigo estão os meus co-hosts Jonathan e Bruno. E hoje temos a participação especial do Tauan Santos, que é consultor de segurança de informação, e nós vamos falar sobre hackers, segurança da informação e como se prevenir de todos esses perigos da internet. Fala aí, Tauan, beleza? Boa noite, meu querido, como você tá? Boa noite aí, Johnny, e a todo mundo que tá ouvindo. Eu tô bem, quer dizer, tô sobrevivendo, mas é isso. É isso aí. E galera, antes de começar esse podcast, eu já quero deixar um lembrete para vocês começarem a seguir a gente lá no Spotify. E também, se tiver alguma dúvida ou sugestão, vocês podem mandar para o nosso e-mail contato@cestabasica.radio.br, que tá aqui no corpo desse post, tá? A gente vai começar, de repente, a ler e-mail, se tiver volume e tal, e vai ser bem legal. Inclusive já teve alguns errinhos no programa que a gente gravou aí, que já foi pro ar, e eu tô falando para as pessoas mandar e-mail. Tá, manda e-mail que a gente responde no próximo programa sobre os pequenos erros. Boa. Boa. Então, a primeira perguntinha que não quer calar: o que é um hacker? O que um consultor de segurança da informação faz, cara? Vocês são a mesma coisa? Vocês são coisas diferentes? Como que é? Show. Bom, o consultor de segurança da informação é nada mais que um cargo formal que o mercado de trabalho deu pro hacker, né? Para aquela pessoa que vai lá, hackeia as empresas, hackeia os clientes, faz um relatório para eles de como que o cara conseguiu hackear, como que eles podem resolver esse problema, e aí recebe uma grana por isso. Basicamente são a mesma coisa, a diferença é que o hacker hoje é um termo que é glamuroso e tal, né? Hoje é legal ser hacker, e no passado não era, etc. É basicamente isso, são a mesma coisa, e o que a gente faz é hackear, né? A gente vai nas empresas, em sistemas, a gente tenta identificar falhas que são conhecidas ou comuns, e em alguns casos também tem que eventualmente desenvolver alguma pesquisa para ver se você acha alguma falha que ninguém conhece ainda, entendeu? Se você descobre uma nova vulnerabilidade, um novo tipo de falha ou técnica de invasão de algum sistema ou aplicação. Então a gente é basicamente a mesma coisa, tá? Só muda mesmo no nível de habilidade que cada um se encaixa, e acho que é isso. Que alguns fazem pesquisa, outros fazem o que a gente chama de penetration testing, né? Que é um teste de intrusão, um teste de invasão. Penetration test é estranho, né? Mas ele é o famoso pentest, né? Isso, exato. É o famoso pentest. Não é o teste do sofá, galera. Não é coisa diferente. Exato. Tanto que em português a gente fala só pentest ou então teste de intrusão. Pra não ficar, tipo, muito idiota, muito quinta série. Beleza, cara. Então você é um hacker, você é um cara da segurança de informação, você sabe hackear o Facebook? Essa é a pergunta que não quer calar. Saber, a gente sempre sabe. É que assim, né? Hoje, por exemplo, existem muitos e muitos métodos que o Facebook implementa, né? Aplica, para que você não consiga hackear uma conta. Então, assim, o que a gente sabe hackear, na verdade, é o usuário, são as pessoas. Nesse caso específico do Facebook, rede social, conta de e-mail, etc, né? A gente não hackeia a plataforma em si, a gente hackeia as pessoas, ou seja, tu quer hackear a tua namorada, que eu acho particularmente muito idiota fazer isso, ou sei lá, tu quer hackear alguém importante, enfim, então você não hackeia a rede social, você hackeia a pessoa. Também dá pra hackear, por exemplo, o Facebook em si? Dá, só que aí, porra, aí tu não precisa, tipo, hackear ele, entendeu? Enfim. É muito uma questão de contextualizar, enfim, é muito complexo descrever isso de fato, entendeu? Mas assim, saber em geral é como, por exemplo, você hackear um site qualquer aí, entendeu? Basicamente isso. Certo, entendi. Eu já fiz essa pergunta mais por provocação, mais por zoeira mesmo, porque tem a gente no offline que a gente tava até fazendo uma brincadeira, né? Que era assim, você fala, o cara pergunta a sua profissão, no caso do Jonathan. Ele é designer e tal. Aí já tem aquelas perguntinhas mais clichês, básicas, meio bobinha até, né? Que é, faz um logo pra mim, faz tal coisa, tal.
Aí já tem essa questão, né, cara? Quando o cara fala, eu sei lá, eu sou hacker, eu sou da segurança de informação, já tem normalmente uns caras mais bestões, já que quer fazer umas coisas bestas, né? E foi por isso que eu fiz essa pergunta. Sim, sempre tem. O que eu mais me deparo no dia a dia é assim, né? Por exemplo, no meu Instagram. Depois que eu participei de alguns programas na TV e tal, comecei a ficar um pouquinho mais famosinho, digamos assim, né? Começou a surgir, tipo, muita gente que, assim, é aquele clichê de pessoa. A pessoa é a mina, sei lá, uma menina. Que é mais comum até do que homem, por incrível que pareça. Bem lindona, assim. Aparece, aí começa a curtir as minhas fotos antigas e tal, começa a responder aos stories. Aí quando você tem a primeira interação com a pessoa, ela não precisa muito, ela só precisa que você reaja. Quando você tem a primeira interação com ela, a primeira coisa que ela faz é pedir pra você ou hackear um e-mail que ela perdeu a senha, ou hackear um amigo dela, ou hackear um namorado. Em geral é um namorado que ela diz que é amigo. Ou um ex, ou ela quer se vingar de alguém. Sim, sabe? sim. É muito assim. Acontece muito com mesmo, homens. Né? Isso, exato. Acontece muito com homens também, mas eu acho que homem em geral não. É só quando o cara já tá naquela fase de apontar a galhada, né? Acho que é isso. Saquei. Então, beleza. Entendemos aí que o trampo de vocês não é ficar hackeando o Facebook, né? Não. De ninguém, recuperando senha. Exato, é um trabalho muito mais direcionado às vezes. Eventualmente também a gente sempre trabalha com escopo. Eventualmente não, acho que sempre, em 100% dos casos, nós temos um escopo para trabalhar. Por exemplo, eu vou fazer... Há um tempo atrás eu fiz um teste de segurança no hospital. Bem grande até, sabe? E tinha várias sedes no país inteiro. Então eles te dão um prazo, que é um tempo que você vai ficar lá, você vai acessar uma rede dentro desse hospital, tá? Que é o que a gente chama de black box. Ou seja, você está numa caixa preta e tudo que você tem de informação, até o dia que você começa, é o nome do cliente, só. E aí, você vai até lá e eles te dão um cabo de rede para você poder ter acesso à rede interna, como se você fosse um funcionário qualquer. E a partir daí tu tem que dar um jeito de invadir, de descobrir vulnerabilidades, descobrir falhas na infraestrutura dessa empresa, desse hospital, por exemplo, para de qualquer forma você consiga causar um impacto que venha a trazer prejuízos financeiros ou de qualquer outra forma para aquela empresa, né? Por exemplo, no caso de um hospital, acessar informação sigilosa de paciente, alterar a informação de paciente, por exemplo, alterar laudo, sabe? E essas coisas. Então o objetivo em geral é isso. Em ambientes corporativos, o Odilon, que por exemplo é meu amigo já há bastante tempo e tal, já trabalhou na área de TI, etc, na área de suporte, infraestrutura, deve conhecer um pouco mais sobre a organização, né, dessas empresas internas, que eles têm o Active Directory lá, que é onde as máquinas logam, você precisa ter um usuário da rede, etc. E aí no ambiente corporativo, em geral, o que acontece muito, por exemplo, é eu ter que hackear o Active Directory dessa empresa, eu entro lá como se fosse um funcionário qualquer, sabe, que não tem permissão nenhuma, além de acessar um terminal e usar alguns poucos programas que estão instalados lá. E aí, o meu objetivo é entrar com essa permissão, que seria basicamente só ter o cabo de rede, e conseguir virar administrador do domínio, que nesse caso você tem a permissão máxima da organização. Você pode acessar informação de gerente, pode cancelar credencial de outras pessoas, pode adicionar outros usuários e assim por diante, né? Sim, essa coisa mais foda que algo tem. Exato, a permissão máxima do sistema, mais privilegiado, etc., que causa mais impacto nessa organização. Em geral, esse é o objetivo. Então, a gente define, né, um objetivo. Olha, tu é um hospital, eu vou tentar então descobrir se eu consigo acessar a informação privada dos seus pacientes, se eu consigo ver, por exemplo, um laudo de imagem ali, ou uma radiografia, ou um exame para diagnóstico de câncer, sabe? Essas coisas. Eu defino esse objetivo, vou até a empresa, vou utilizar esse exemplo do hospital. Eles me deram um cabo de rede, sem credencial nenhum, você não tem credencial nenhuma, para logar nas máquinas. No meu caso, eu levo a minha própria máquina, com toda a configuração e tal. E a partir daí eu tenho então que tentar capturar credencial na rede,
tentar descobrir, por exemplo, algum equipamento que está plugado na rede que está desatualizado, ou que tem alguma vulnerabilidade que já é conhecida, e assim por diante, né? Que é o vetor de ataque, ou o ponto de entrada, que é por onde você consegue o seu primeiro acesso. Sim. Em 90% dos casos, as redes elas não têm a configuração mais recente, recomendada pela Microsoft, etc., e aí você consegue fazer um ataque que a gente chama de man in the middle, onde tu consegue lá interceptar a conexão dos outros usuários, ou então fazer um ataque de DNS spoofing, que é onde você consegue fingir para as outras máquinas que você é o servidor DNS, e a partir daí tu captura credenciais desses caras trafegando na rede, e a partir dessas credenciais você consegue já ter algum acesso, né? Eventualmente é muito difícil, mas acontece às vezes de você, por exemplo, capturar de cara a credencial de um usuário que é administrador do domínio. E aí você consegue fazer o que chama de impersonation, que é se passar por ele, né, dentro do AD. E aí tu cria um usuário para você mesmo, etc. Tenta pegar tudo que você tiver de permissão, de informação, e depois reporta isso pro cliente. Olha, eu consegui fazer dessa forma, eu comecei por aqui. Chegou um determinado momento que essa credencial aqui já não me servia mais, então precisei escalar privilégio ou capturar outra credencial e assim por diante. Então basicamente o que a gente faz diariamente é isso, tá? É meio que essa pegada. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, uma empresa onde os Windows que tem, todos são pirata, isso facilita? Não que eu tenha trabalhado algum. Sim, com certeza. Geralmente quando eu vejo um ambiente assim, a primeira coisa que eu penso é que eu não sou o único hacker que tá ali dentro, entendeu? Porque se o Windows tá pirata, em 100% das vezes, se o Windows foi pirateado, em 100% das vezes, essas máquinas também foram... o cara que pirateou, o cara que te deu aquele ativador ali, ele já colocou o malware dele incluso, sabe? O payload dele. Ali no ativador. Então, em 100% dos casos, aquela rede já tá hackeada há muito tempo. O cara tá só esperando a oportunidade ou tá só coletando informação na maciota. Caramba, então no ativador é uma brecha para algum hacker que fez o ativador. Sim, assim, exato. Na verdade, assim, né? Se você é um cara que entende muito de tecnologia, por exemplo, de programação, de sistemas, você consegue validar se aquele negócio ele tá ou não com malware. Ou ele tem alguma brecha que possa ser explorada por um malware. Tá? Sabe? Mas, em geral, quando você acessa nesses sites que são top 1 no ranking do Google, etc., que é um site que disponibiliza sempre todo o conteúdo craqueado, em 100% das vezes esses caras disponibilizam ali o payload deles mesmo, o próprio malware deles embutido nesse software, que vai ser executado na hora que você executar aquilo na tua máquina. Caralho. Eu tô perguntando isso porque eu trabalhei numa empresa de jornalismo, que eu não vou falar o nome, que ela tinha, sei lá, acho que uns 80 computadores e todos tinham Windows pirata, sabe? Sim. Hoje, quer dizer, eu acho que em algumas empresas isso não acontece muito, sabe? Em geral, são empresas que você tem uma auditoria, etc. Essas empresas de mídia, de publicidade, em geral, elas não têm muito esse controle, sabe? Não rola muito essa cobrança em cima deles. A cobrança deles é muito mais no que eles publicam, etc., do que no que eles estão usando ali dentro. Algumas, inclusive, nem tem, por exemplo, um próprio AD, sabe? Tu simplesmente chega lá com a tua máquina, ou eles te dão uma máquina se tu não tiver, e tu pluga na rede e dane-se, e usa lá e publica o que tu quiser publicar aí, não tem problema. Certo. Cara, você tá falando aqui de AD, essas coisas, você leva a sua máquina. O que tem que ter uma máquina para você conseguir trabalhar? No dia a dia, o que tem na sua máquina aí que é de legal para passar assim, pra você contar pra gente? Vamos lá. É muito importante, às vezes, por exemplo, fazer teste de segurança, teste de intrusão em ambientes que usam Windows, né? Que a maioria das empresas utilizam Microsoft Windows. Então é muito importante tu ter um Windows. Eu não tenho Windows. Em geral, eu me preocupo em comprometer uma máquina da própria rede para não despertar suspeita, porque dependendo do ambiente, você pluga o teu Windows na rede, ele vai tentar fazer a conexão, a configuração padrão que tá estipulada lá na política da rede, né?
Aham. E aí tu acaba sendo detectado logo de cara. Não é isso, não é comum, sabe? Mas pode acontecer. Então, em geral, eu não tenho Windows, eu não uso Windows de cara. Mas é importante você ter. Eu tenho um Linux, porque o Linux ele tem ele por ser um sistema de código aberto e tal, e tem uma filosofia que é muito importante explicar isso, de que você pode simplesmente manipular os drivers dele, o kernel, enfim, todo o código fonte, etc. Então você consegue modificar o sistema para fazer ele se adaptar ao ambiente que tu tá acessando ali no momento, com a maior facilidade. Então eu tenho um Linux, a distribuição que eu uso, a distribuição baseada no Debian, que é o Kali Linux, porque ele já vem com softwares pré-instalados. Significa que eu só uso ele, ou ele é um sistema de hacker? Não, porque tem muita gente que não sabe nada e usa ele. Já, por exemplo, tem muito hacker, muito fodão, assim, muito bom, que usa um Debian ali, cruzão, sabe? Quando ele precisa fazer uma ferramenta, usar uma ferramenta, ele vai lá e instala ela do repositório sem problema nenhum. Então, é isso, né? Acho que é mais ou menos essa pegada. Eu uso o Linux porque eu acho que ele é mais adaptável pro meu contexto. Eu consigo muito facilmente, assim, adaptar ele para fazer um teste de intrusão em qualquer tipo de rede. Às vezes você pega uma rede que tem só macOS, ou eventualmente uma rede de servidores, que é tudo Linux, em alguns casos. Então o Linux, por ser código aberto, você consegue personalizar ele ao seu gosto. Tem essa facilidade, os outros não. Isso, exato. Tu tem a facilidade de personalização. Então, eu queria perguntar a respeito, assim, eu imagino que para você trabalhar com o que você trabalha, você tem que saber várias coisas muito bem. E dessas várias coisas, o que você tem que saber mais, assim, ou melhor? Então, o cara que trabalhar nessa área, quais habilidades que ele tem que ter? Ele tem que saber, eu imagino, muito bem de redes e de programação, mas o que a pessoa estuda? Bom, tá, cara, eu achava que você tinha que estudar a segurança da informação, né, antes de entrar na área, e não é isso, tá? Tu não começa estudando segurança da informação. Eu vejo que hoje existem cursos para isso, por uma questão pura e simplesmente mercadológica, tá? Tu não vai sair da faculdade um cara fodão, como a gente que cursou TI sabe que isso não acontece. Exatamente. Você não sai de lá programador, você não sai de lá programadorzão, entendeu? Você não sai nem júnior. Enfim, mas assim, o que a gente espera, por exemplo, que um profissional júnior de segurança da informação tenha de bagagem? A gente espera que ele seja um profissional pelo menos pleno, tá? Uhum. Pelo menos um profissional pleno de qualquer outra área de TI. Qualquer outra área que eu fale, área técnica, área prática, sabe? Por exemplo, o cara foi sysadmin, ele trabalhou com infraestrutura, sabe? Por pelo menos até ele ter um nível pleno. Ou então ele trabalhou com redes. Ou então ele trabalhou com programação, com desenvolvimento de software, que inclusive é uma habilidade que pega muito, que é muito importante na área de segurança da informação. Você saber programar acho que isso aí é para qualquer pessoa, na verdade, para qualquer profissional de TI que quer sobreviver no futuro, você tem que saber programar. E em segurança da informação isso já é cobrado muito, porque senão, muitas vezes você não vai conseguir entregar o seu trabalho se você não conseguir automatizar ele, se você não conseguir fazer a exploração ali o mais rápido possível, digamos assim. Da hora, que eu imagino que isso seja porque o ideal é você saber fazer e não usar a ferramenta dos outros, né? Então... Ou pelo menos entender a ferramenta que já está pronta. Também não precisa inventar a roda, mas... Exato. Essa é a pegada, entendeu? Tu não precisa reinventar a roda. Mas assim, é o que a gente chama de empurrador de mouse. Tu também não pode ser um empurrador de mouse, entendeu? Não pode ser um cara que só sabe usar aquela ferramenta. Eu vou dar um outro exemplo prático disso, que aconteceu comigo num teste há um tempo atrás. Fui fazer um teste de segurança numa grande instituição aí, num banco, e, cara, o banco hoje no Brasil, olhando pela maturidade em geral do mercado, bancos são as empresas que estão em disparada, assim, sabe, ainda tá abaixo do ideal, muitas dessas empresas, mas os bancos são as que estão liderando o mercado, assim, no nível de maturidade. Eles estão bem seguros, eu posso dizer assim, né, ou na medida do possível, estão na frente do resto do mercado. E aí o que aconteceu? Eu estava acostumado a chegar em 90% das organizações e conseguir o acesso máximo, sabe, virar domain admin, administrador do domínio em 2-3 dias. E eu cheguei nesse banco, eu demorei uma semana e não achei nada. Ô, louco, fiz uma varredura na rede,
Em uma semana eu não achei nada que pudesse ser prontamente explorado, né? Nada que fosse conhecido, que não fosse assim, informativo. Eu não achei nada que eu pudesse causar algum impacto naquela organização. Nossa, E aí deu aquela famosa trancada, né? É real, eu pensei, puta, mano, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu descobri, né, pesquisando, que alguns roteadores que são muito comuns em grandes organizações, que é Cisco, né? Tinha um Cisco lá, eu detectei o Cisco na rede e detectei a versão. Eu falei, mano, deve ter alguma coisa pra esse roteador, porque eu percebi que ele tava bem desatualizado. E aí dei uma googlada lá e vi que tinha realmente uma vulnerabilidade de execução remota de código por causa de um pacote de rede mal validado, né? Eles não validavam direito a forma como o roteador recebia os pacotes de rede. E aí eu fui olhar a pesquisa do cara que achou que era vulnerabilidade, o cara descrevia como que ele conseguiu e tal. E aí peguei um Pythonzinho ali, umas 2-3 horas, fui testando, consegui fazer essa exploração, de pegar ler o que o cara escreveu, né, que é uma descrição basicamente técnica, o cara só não te dá o código. E aí, baseado naquelas especificações, eu escrevi um códigozinho ali rapidão, e de fato eu consegui fazer a execução remota de código no roteador. E a partir daí, eu consegui baixar a configuração desse roteador, e na configuração desse roteador tinha todas as VLANs da rede da empresa. Ou seja, os caras me jogaram numa VLAN lá, que eu não tinha acesso pra nada, eu realmente não ia achar nada lá, que tava basicamente só eu e Deus. Explica pra galera o que é uma VLAN, Tauan. Uma VLAN é basicamente uma rede que, assim, tu tá plugado na mesma rede do pessoal, ela é uma rede virtual. Tá plugado na mesma rede, no mesmo barramento que todo mundo, só que o roteador não deixa você acessar as outras máquinas da rede, tá? Tipo, tem uma configuração lá de rede virtual que ele diz, olha, o Tauan tá na rede virtual hackers. Que aí, tipo, tá só ele lá e, mano, deixa ele lá. Então, tudo que tu mandar para as outras máquinas não vai passar. O roteador não vai entregar. Você é ignorado, né, seus comandos. Exato. Você é basicamente ignorado. Daí não adianta, nada né, que eu não esteja acostumado a passar, mas ok. E aí... Desculpa, não perdi o gancho. Enfim. E aí o que acontece? Aí eu consegui baixar as outras configurações das outras VLANs. E a partir daí eu comecei, por exemplo, a fazer o que a gente chama de spoof, né? Que é basicamente falsificar, se passar por outra máquina, por outro computador, etc. E mandar pacotes pro roteador dizendo que na verdade eu não era daquela VLAN, eu era de uma outra VLAN. Como eu sabia a configuração da VLAN justamente por essa falha no roteador, eu consegui ter acesso a outras máquinas da rede. E aí a coisa ficou um pouco melhor, entendeu? Aí mudou de rumo. Isso depois de uma semana. Isso depois de uma semana. Em geral, o tempo que eu tenho... Tentando todas as coisas manjadas, uma semana depois que veio essa luz. Sim. A gente utiliza muito a ferramenta pronta, por exemplo, tem alguns sistemas aí de scan, né? Os scanners, que eles tentam fazer detecção de máquina, depois da detecção de máquina ele tenta detectar serviços que estão rodando nessas máquinas, depois que ele detecta o serviço, ele começa a testar por vulnerabilidades conhecidas nesses serviços, nesse tipo de software, e assim por diante. Então a gente tem toda uma base de conhecimento, né, automática que está rodando ali. E eu não tinha achado nada, cara, e dá aquela famosa molhada na cueca. E agora, né? Pô, vou voltar e não vou conseguir fazer nada, né? Tipo, você tem algum prazo máximo? Ó, você tem aí 1 mês pra bagunçar com a gente. Em grandes empresas, em geral, por exemplo, que tem um ambiente mais complexo, você tem um pouco mais de tempo, mas em geral o que eu tenho é uma semana. Esse do banco aí, qual que era o prazo? Esse era 2 semanas. Olha só, então 50% do tempo você já tava sem nada, eu tava ferrado, sabe? Quando eu não acho nada, no primeiro dia eu já começo a ficar preocupado. Caramba, mas como é que funciona? Se você não achar nada, você não ganha? Como que acontece? Não, a gente tem um salário fixo, eu tenho um salário fixo, tá? Se você não achar nada, se você achar muita coisa, não importa, o impacto não muda, tá? Sabe? Tipo, tu não trabalha de graça, Certo. Mas é quando você não achar nada, fica meio que aquele misterismo, né? Será que o cara não achou nada porque não tem nada ou porque ele é ruim? Tá, entendeu? Entendi. É mais ou menos assim. E a gente sabe que na nossa área sempre vai ter um cara que é melhor que você em fazer alguma coisa, entendeu? Às vezes o cara só olhou onde você não conseguiu olhar, onde você não deu atenção. Então, é verdade. Tipo essa pegada que você falou da VLAN, né? Se não tivesse visto o roteador e tal, você não Sim, porque o roteador era a única coisa que me respondia. Era a única máquina na rede que me respondia, sabe? Eu achei estranho, eu falei, cara... Tem o que um tipo de software, né, que a gente chama de IPS e IDS, Intrusion Protection System e Intrusion Detection System. O IDS só detecta você
e reporta para o pessoal da administração, para o administrador de redes, para o administrador de sistemas, para o time de monitoramento, etc. O IPS te bloqueia. Quando a rede tem IPS, em geral, é só ele que te responde, né? Tu só recebe a resposta dele quando você faz qualquer coisa na rede. Eu pensei, pô, deve ser um IPS, só que na verdade não era um IPS, era um roteador mesmo, comum, que os caras de sacanagem me jogaram no avelã lá, onde só tinha eu mesmo e Deus. Então eu não ia achar nada porque não tinha ninguém lá pra eu achar. Ah, isso que eu ia perguntar. Quando, que nem, você vai lá testar a segurança da empresa. O pessoal de segurança sabe que você tá lá ou não? Tipo, eles avisam assim, ó, vai vir um maluco aí, zoa ele, não deixa ele trabalhar, tipo. Ou eles, tipo assim, eles são avisados ou não? Porque o certo seria não avisar, né? Porque aí os caras já desligam tudo, não deixa funcionar. Depende do tipo de teste. Tem o que a gente chama de teste white box, ou seja, caixa branca, que é onde você recebe algum tipo de informação, tá? Então tá todo mundo sabendo, às vezes ninguém tá sabendo, mas assim, tu tem alguma informação já do ambiente, sabe quantas máquinas tem no parque, o que eles usam, etc, etc. E às vezes tem o teste black box, que é um teste que você só tem um cabo de rede e tu não sabe nada. E eventualmente, quando os caras começam a se detectar, eles começam então a tomar medidas, contramedidas, né? Que aí fica o que a gente chama de jogo de gato e rato. Que tu vai lá, compromete a máquina, mas aí seu endpoint, seu antivírus te detectar, ele reporta pro sysadmin, o sysadmin detecta o teu malware que tá instalado na máquina ali, que te dá a tua backdoor. Já te e aí tu tem que recomeçar, exato, e aí tu tem que recomeçar o processo e tentar passar invisível. Então, além de fazer um trabalho que já é difícil, você tem que ficar indetectável, né? Pra nenhum mecanismo de defesa agir. Caramba, cara, que da hora. Exato. Às vezes não tem nem, por exemplo, um sysadmin lá pra deletar a tua backdoor, sabe? O próprio antivírus, né, tá bem configurado e tal, ele vai lá e ele detecta que tu quebrou o perímetro, que tu invadiu a rede, que tu comprometeu aquela máquina, ele vai lá e deleta o teu malware, e aí tu tem que recomeçar o processo. E muitas vezes ele tem um log, digamos assim, um histórico, né? Que é descobrir por onde tu entrou naquela máquina. E aí ele fecha a falha, ou então ele começa a bloquear todo tipo de comportamento de software que seja parecido com o que tu fez. E aí você tá na roça, que você perdeu a carta, entendeu? Nossa, foi pego, né? Aí já perdeu. Perdeu exato, a vez, né? Exato, é mais ou menos isso. Da hora. Esses do banco são sempre white? Como que é? Nesse caso do banco foi o quê? Foi white, black box? Esse era black. Era black. Era black. Pô, os caras sacaneou ele, jogou ele já numa rede sozinho lá que não falava com ninguém, tá ligado? Só o roteador respondia. É porque assim, por exemplo, como o banco é uma organização que tem uma maturidade maior de segurança da informação, o que eles fazem? Eles já fizeram muitos outros testes no passado, já testaram a segurança deles em muitas outras ocasiões. E eles falam, e agora? Vamos ver se a gente pegar igual eles fazem, por exemplo, com qualquer cara que é prestador de fora, vai fazer um serviço pontual lá, e o cara precisa acessar a rede, o que eles fazem é isso, joga o cara no avelã sozinho, entendeu? Pra ele não conseguir fazer nada. E o que os caras queriam saber era basicamente isso. Se eu acessando um avelã isolado, igual qualquer outra pessoa terceira que vai lá, eu conseguia comprometer algo na rede. Nesse caso eles deram azar, porque, né, meu... Roteador desatualizado, caramba. Exato. Se não e assim, fosse é legado. É legado, a gente... Você não ia achar mais nada, né? Pelo que muito provavelmente eu não ia achar nada, entendeu? Eu tinha que ter alguma coisa mais... É que assim, por exemplo, um cara que é mais sênior, né, que tem muito mais experiência do que eu, ele já se deparou com essa situação outras vezes, ele ia conseguir dar um jeito, por exemplo, cara, eu não consegui sair dessa avelã, vou fazer o seguinte, mano, vou mandar um malware aqui, vou fazer um phishing, um malware pra alguém de outro departamento, pra ver se o cara abre minha backdoor lá. Manda um e-mail pra alguém, alguma coisa. Exato, se ele abrir minha backdoor, eu conseguir um acesso remoto naquela avelã, aí eu consigo fazer alguma outra exploração, assim por diante, entendeu? São formas de tu se virar. Da hora. E no caso do banco, né? Eu sei que a maioria das empresas não respeita muito, né, essa questão da política de segurança, mais quando eu digo mais no level humano, assim, né? Então você consegue, com engenharia social, hackear a galera. No banco você consegue isso? Exato. Em 90% dos casos de invasão é engenharia social, pura engenharia social. Você hackeia, é o que eu falei no começo lá sobre o Facebook, você hackeia o usuário. É muito mais fácil você hackear o usuário do que você hackear a rede, porque bancos, empresas, os caras pagam, sei lá, milhões de dólares em firewall, em licença de endpoint é antivírus, sabe, que tem um monitoramento centralizado, 24 horas, etc, etc.
Enfim, eles gastam milhões de reais nesse tipo de tecnologia, em firewall, em sistema de detecção de intrusão. Ou seja, o software está muito aprimorado, né? A brecha mais fácil está no humano. Exato, às vezes o software está muito aprimorado, está muito bom, aí tu vai lá e manda um e-mail pro cara do departamento financeiro, ele abre, ele clica na tua planilha lá, aquilo ali executa uma macro que na verdade é um dropper. Dropper é um sistema, é basicamente um código malicioso que vai baixar o teu malware, né? Você manda a macro é aparentemente inofensiva, porque tudo que tu passa pela rede é escaneado. No momento que ele entra na rede, ele é escaneado. Aí, putz, o antivírus não achou nada ali. Ele deixa aquela macro passar. Na hora que aquela macro é executada, ela vai baixar o teu malware em formato zip, em um outro formato que também passa indetectado pelo perímetro, pela fiscalização de perímetro, né, o antivírus ali. E uma vez que o teu malware tá lá dentro, aquela macro vai executar ele. Aí uma vez que ele executou, ele já tem a própria rotina dele de persistência, de ficar stealth, né, indetectável através de, por exemplo, um outro processo, e assim por diante. Da hora. Então realmente as falhas são sempre humanas, né? Não tem jeito. Exato. Às vezes você tá com o perímetro inteiro seguro, mas assim, humano, em geral as empresas não conseguem ter o controle mesmo, né, do ambiente. Tipo, a empresa é muito grande, o time de TI é muito pequeno, então os caras não conseguem dar conta de patear as máquinas a tempo hábil, sabe? Não conseguem dar conta de deixar tudo sempre atualizado. Às vezes não tem budget para comprar licença nova, para fazer atualização. Precisa contratar, às vezes, um outro cara para fazer isso. E aí, assim, vão ficando esses pequenos pontos pelo caminho, e aí são por eles que a gente procura brechas para entrar. Maneiro. Mais ou menos essa é a sacada. Houve um outro caso, um exemplo aqui, né? Houve um outro caso que o ponto de entrada foi, na verdade, um software de backup que estava desatualizado e existia um exploit pronto para ele na internet. E aí eu não tinha achado nada. Aí um sistema de varredura detectou esse software desatualizado na rede e me apontou qual que era a forma de explorar aquilo. E eu consegui acessar a máquina remotamente com permissão de administrador através desse software, sabe? Então, existem sim os dois casos, mas em 90% das vezes a falha humana é muito mais suscetível, né? Digamos assim, é muito mais fácil você entrar por falha humana do que por falha de software. Outro dia a gente estava conversando, aí você falou de uma fábrica de alguma coisa que você tinha conseguido acesso ao AD e tal. Que acontece a história aqui? Tá, era uma indústria, né? Tinha XPs, alguma coisa assim. Em geral eu não dou detalhes de quem nem onde. Eu falo que assim, é de tal segmento. Era uma indústria, e aí o que acontece? Os caras é muito comum, qualquer empresa ter um sistema legado, porque assim, eles têm um sistema lá altamente crítico, sei lá, o sistema que faz o fechamento do mês. Que foi um software especializado, que foi desenvolvido para eles há muito tempo. A empresa que fez aquele software fechou. Não dá, os caras não têm grana para contratar uma nova empresa para fazer esse software. Então esse software não roda num sistema novo, numa plataforma nova, tipo no Windows atualizado, no Linux atualizado. Sabe? Não tem mais suporte para ele. E aí fica naquela, e aí, como é que a gente vai fazer, né, meu? Porque, pô, tô com essa máquina aqui. Essa máquina tá desatualizada, ela tá vulnerável, eu não posso atualizar ela, senão eu vou parar a minha empresa. O que eu faço? Certo. Deixa lá, não tem o que fazer. Ou muda todo o sistema, que também custa muito caro. Faz outro software para o Windows 10, no caso. Você tem um elefante branco na sala, né? Exatamente, Odilon, é isso. É um elefante branco que tá ali. E aí, fazendo esse teste, a mesma coisa. Aí eu rodei um scan num determinado bloco de rede e detectei um monte de servidores. Eu pensei, pô, será? Isso aqui é uma rede de servidores, legal. Procurar nas outras redes. Aí fui procurar rede de usuário e tal, e também não achei nada. Aí tinham apontado esse teste não era black, esse teste era white. Eles tinham me apontado outras redes que onde rodavam, por exemplo, sistemas de produção. Sabe, que operavam as máquinas que faziam a indústria funcionar. Certo. Falei, pô, vou rodar aqui, né? Só que era uma rede extremamente crítica. Aí eu não podia fazer nada nas máquinas, sabe? Podia só detectar, eventualmente ganhar acesso, né, a Shell, ali ao CMD, mas eu não podia, por exemplo, fazer mais nada. Iniciar o computador, sei lá. Não, se eu reiniciasse o computador, os caras iam me jogar dentro da máquina. Pô, cara, aqui a gente produz 100 mil por dia, você desligou a aquela máquina não, na indústria não é 100 mil, é tipo 100 milhões por dia que rola. Mais ou menos isso. É muita grana, então é incogitável, entendeu? Tem todo um cuidado. E aí o que eu disse? Eu falei, eu consegui acessar eu detectei um Windows XP na rede, que rodava que rodava um sistema legado. Nossa. E tal, e aí eu peguei acesso root nesse Windows, né, a NT System, no caso do Windows. Nessa máquina, e não podia fazer nada. Eu pensei, poxa, eu vou dumpar as credenciais, né, o hash dos usuários que já logaram nessa máquina.
E aí, geralmente, o Windows tem aquele administrador local, né? No AD, mesmo no AD, tem o administrador local. Uhum. Eu não tenho a credencial do administrador local e, pra minha sorte, o cara que configurou aquela máquina, ele usava a mesma senha de administrador local em todas as outras máquinas, né? O cara Parabéns, do TI. né? Pronto. Olha só que inteligente. Parabéns. Exato. Aí, já garantia acesso em muitas outras máquinas que antes eu não podia nem pensar, porque eu não tinha detectado nada de falha de software lá, né? Elas estavam, digamos que assim, no compliance de segurança. Uhum. Aí a partir daí, tendo acesso remoto a essas máquinas, quando você tem a credencial, a vida fica um pouco mais fácil. Aí eu logava na máquina e executava meu malware lá dentro e ele ia me dando acesso remoto, entendeu? Então com isso aí eu consegui pegar mais credenciais e fazer o que a gente chama de movimentação lateral, né? Quando você compromete uma máquina e se movimenta pela rede através de outras máquinas a partir de informações que você conseguiu naquela máquina. Às vezes aquela máquina, por exemplo, tem acesso a uma outra rede que você, da sua máquina nativa, não tinha, e você consegue fazer um pivô, né, que fala. Uhum. Muito legal, cara, muito da hora. Você poderia ter parado a empresa do cara, então, assim, se fosse um hacker... Malicioso, sim, totalmente. Quem viveu o WannaCry aí sabe do que eu tô falando. Então, operação cara, inteira parada, todo mundo com a mão na cabeça, arrancando o cabelo. Não, eu vivi o WannaCry, cara. O WannaCry, pra quem não sabe, foi um malware que aconteceu no ano de 2017, eu acho que no mês de maio, cara. Ele parou, sei lá, milhares, eu acho que foi milhões até de máquinas ao redor do mundo. E eu vi isso aí, a notícia. Então, e a empresa que eu trabalhei foi, na época que eu estava, Vítima. né, ela foi vítima, cara. A gente parou Caralho, um parque de, eu mano. acho que foi 2.500 máquinas, cara. O negócio foi muito absurdo. Eu acho que foi mais até, mas pelo que eu me lembro, assim, foi uma coisa de 2.500, 3.000, sei lá, máquinas. E assim, cara, foi loucura. 2.500 máquinas, pra quem não tem noção, é muita coisa, muita cara. coisa, É muita cara. coisa. E assim, a única muita forma coisa. de limpar ela era o filho da mãe do estagiário de TI, junto com os analistas, todo mundo colocando a mão literalmente na máquina. E foi o que a gente fez, cara. O negócio. Fazia o quê? Não entendi. Colocando a mão literalmente na máquina. Você descendo lá e, tipo, abrindo máquina, põe HD, limpa isso aqui e tal. Tipo, vai formatar. Tira do cabo de rede e formata. Exatamente, cara. Não Exato. tinha jeito. Caralho. Porque assim, se você Exatamente. limpasse uma e ela tava ligada do lado de, ou no parque, né, na rede, de outra máquina, Contaminava acabou. outra. Vai sair infectando de novo, entendeu? Caralho, porra, se eu acho ruim de ter que formatar um computador, imagina 2.500, cara. Moleque, é incrível, velho. É incrível. Vai É se o maior fuder. corner jobs que existe. Exato. Só Até tem aquela ferramenta lá, acho que é Norton Ghost, que faz Não, a imagem com Ghost mesmo, é a imagem pronta. Mas assim, de qualquer forma, você tem que ir lá, entendeu? Fazer isso. Então, tipo, caralho. é muito trampo, é muito Caralho, trampo. É trampo. E assim, as informações que você tinha naquela máquina, se fossem essenciais, já era, né? Não tinha. Isso não tinha mesmo. A política da empresa já não tinha nada local, entendeu? Uhum. Então, assim, você tinha a máquina local com o sistema operacional previamente configurado, com Ghost, né? Com cópia sombra. Então você conseguia replicar em todo o seu parque. Então o ideal é que ninguém colocasse nenhum arquivo físico na sua própria máquina, por já prever em algum momento que isso pudesse acontecer, né? Uhum. E a gente tinha que... O servidor mais protegido. Né? E assim, é horrível. É a coisa mais assustadora que você pode viver na sua vida de TI, assim, imagino, cara. Cara, mas e aí, se fosse no servidor, já pensou? Então, Sabe o que cara... acontece? Acontece em servidor também. Às vezes o servidor tá desatualizado. Claro que acontece também. Por exemplo, essa falha aí que foi explorada pelo WannaCry, ela afetava a Workstation, que é o Windows para usuário comum, né, máquina de trabalho normal, e afetava a versão do Windows Server, que é o 2012 R2. Que é verdade. Ela afetava ele também. O que acontece muito é que, assim, por exemplo, só determinadas máquinas conseguem se conectar nesses servidores. Mas já aconteceu muitas vezes. Eu acho até legal, quando estou fazendo teste de segurança, que as máquinas têm um endpoint instalado nas máquinas do usuário, mas no servidor não tem endpoint. Endpoint é antivírus. Antivírus. Então, quer dizer... Cara, que contraditório, né? Tipo, às vezes é comum, é muito comum não ter no servidor, entendeu? Que o servidor é uma máquina que ninguém usa, então supostamente, né, a probabilidade de alguém executar um malware lá é muito menor. E assim, porque na verdade em rede, né, como é um servidor de rede, tu não executa nada dentro dele, tu baixa o arquivo temporário para tua máquina, executa, quando tu manda salvar, aí ele pega, salva local e faz upload de novo pro servidor. Então, o arquivo de fato não é executado lá dentro, né? Mas mesmo assim, quando tu consegue comprometer remotamente um servidor desses aí você instala qualquer backdoor lá meia boca que vai funcionar porque não tem antivírus para detectar e bloquear.
Nossa. Pode ser o negócio mais manjado do mundo, né? Porque o antivírus, ele não tem antivírus. Não tem pega, antivírus, caramba. então não vai detectar, entendeu? Tu vai passar despercebido ali no sistema, na rede. Às vezes também porque o antivírus consome muito recurso dessas máquinas. É verdade. Fica lento, né? Exato, tudo, né? exato. E todo mundo sabe que o servidor não pode ficar lento em momento algum, porque senão não a tem por que ele ser um disponibilidade vai servidor. embora. Exato. Uhum. Quebra a disponibilidade. Complicado, hein, loucura, né, cara? cara? Então você recomenda ter antivírus. Não é. Pelo menos pra gente aí, que é Então, mortal e não Tem manja alguns tudo de outros segurança. tipos de antivírus específicos para servidores. Tem, por exemplo, o EDR, que é Endpoint Detect and Response. EDR eu costumo fazer uma piada que assim, é um antivírus com marketing bom, mas não é só isso, tá? O EDR é, na verdade, assim, um antivírus, o que ele faz hoje? Quando você executa um malware na máquina, o antivírus faz o quê? Tem um paciente zero, que assim, você fez um malware novo, ninguém conhece ele. Aí tu executa ele vai funcionar. Aí o que os antivírus fazem, né? Eles ficam um tempo ali, ficam analisando o comportamento daquele sistema na sandbox e liberam ele para o usuário. Só que mesmo assim é colhida uma assinatura desse malware enviada para a base de dados dos antivírus. Lá Aí o pessoal vai estudar Exato, lá se... aí lá como que é. na Kaspersky Lab, na Trend Micros Lab, da Microsoft, os caras vão analisar aquele código-fonte ali, vão olhar o comportamento dele em tempo de execução, para saber se ele é malicioso ou não. Uhum. Uma vez que ele detecta que ele é malicioso, aí eles criam uma vacina, né, que é como bloquear, que eles conhecem o comportamento, já sabe qual que é o formato do arquivo, como tem a assinatura ali, já sabe basicamente tudo do malware. Então, é isso. O endpoint, o EDR, isso é um antivírus comum. O EDR, o que ele faz? Tu executa o malware na máquina, ele pega a primeira vez, o teu malware vai rodar da primeira vez, vai rodar na sandbox, vai demorar um tempinho, ele vai liberar para o usuário. Ele vai fazer uma cópia daquele arquivo, vai subir para uma máquina na nuvem e vai monitorar aquilo ali o tempo que for, né? Que o antivírus local ele não pode passar muito tempo com o teu programa ali em sandbox, analisando, né? Senão tu não vai usar o programa. Então, o EDR não, o EDR ele vai subir uma cópia pra nuvem e aí, mano, na nuvem ele tem o tempo que ele quiser. Faz sentido. E assim, é o que acontece, por exemplo, já me aconteceu do Windows Defender ATP, que é a nova versão do Windows Defender. Eu executava o meu malware, eu programei o malware na mão para rodar na rede, porque eu sabia que o ATP ele é um malware ele é um antivírus muito mais forte e tal, e detecta logo de cara. Então, eu tive que codar o malware do zero, minha backdoor do zero, para garantir o acesso às máquinas, mesmo elas estando vulneráveis. Fiz isso, rodou numa máquina. Aí eu saí para almoçar, quando eu voltei para fazer a exploração, ele já não funcionava mais. Eu executava nas outras máquinas, ele já detectava. Sabe, então o tempo de resposta é muito alto, é muito alto. Antigamente o antivírus o antivírus tradicional demora, sei lá, 4, 5 dias, uma semana, um mês, meses, sei lá. Sabe? Para atualizar o banco de dados lá. Exatamente. Demora muito tempo até ele ter um diagnóstico preciso, que ele só bloqueia o que ele tem certeza. O EDR não, o EDR depois que ele joga na nuvem ali, meu, é tudo automático. Então, caramba, incrível, cara. Então por isso chama Detect and Response, que primeiro ele detecta. Ah, detectou, e aí? Qual que é a medida cabível que eu posso fazer aqui? Bota isso para rodar em sandbox, eu notifico o usuário, eu deleto o arquivo de cara, sabe, eu bloqueio, como é que eu vou fazer? Entendeu? Ele além de detectar, ele já dá a resposta imediata. E aí o negócio tá ficando muito mais difícil. A janela de oportunidade, então, é muito curta, né? Você tem que pegar a brecha, já rodar e fazer o que você tem que fazer, porque daqui a pouco não funciona mais. Sim, caramba, exatamente. Mas enfim, você recomenda então a gente, por exemplo, a nossa máquina, a nossa casa ter antivírus ou não? A gente que usa Windows, por exemplo. O que é recomendado é assim, você ter a sua máquina e seus softwares todos atualizados, sempre. Tá, então, que é uma coisa que ninguém consegue fazer. É difícil. Mas original, é isso. Tem que ter original também, né? É software original, sempre. E muitas vezes, às vezes o software original tem uma vulnerabilidade que, assim, né? Eu não tô sugerindo nada, mas às vezes parece que ela foi colocada lá de propósito para que alguém explorasse. Entendi. Sabe? É muito comum, isso já aconteceu com casos grandes, por exemplo, a CIA foi hackeada porque o antivírus Kaspersky deles tinha uma vulnerabilidade que aí depois de muito tempo, né, de discussão e de estudo, descobriram que ela foi introduzida na última versão, ou seja, na atualização de segurança. Porra! Atualizaram pra Caramba. Que bom, hein? E a Kaspersky é russa, né? Exato, então tu sabe a treta que dá, né? Caralho. Deu uma treta bem grande. Então, esse é um exemplo. Teve uma outra, por exemplo, a do WhatsApp, que tu conseguia ter acesso remoto de administrador do telefone
mandando um pacote de rede malicioso pro número da pessoa. Ah, é, cara, falando em WhatsApp, número malicioso, sobre o caso lá, agora já passou, né? Já perdeu um pouco o time, mas conta pra gente quais são as suas impressões tal, e o que aconteceu naquele caso lá do ministro, ex-juiz, que foi hackeado, cara. Tá, bom, a exploração daquele caso específico foi muito mais engenharia social, tá? Os caras pegaram um gap da infraestrutura de telecomunicação do Brasil, que é uma merda e todo mundo sabe. Né, eles não atualizam porque... Enfim, todo mundo sabe que a comunicação brasileira é basicamente um oligopólio. Claro. Né, onde tem um pequeno grupo de amigos ali que explora todo um mercado gigante. Os amigos do rei. Exato, é isso aí. E aí o que acontece? O que os caras fizeram foi por engenharia social. Os caras sabiam que tinha uma falha na operadora, que você consegue ligar para outra pessoa se passando por outra pessoa. Tu consegue fazer o que a gente chama de caller ID spoofing, sabe? Que é quando você liga para alguém e aquela pessoa, o número que toca lá no telefone daquela pessoa é, na verdade, um outro número e não seu. Sabe? Finge que é outro número. Exato, né? exato. Tu finge que é outro número. Aí, quando tu liga pra tua caixa de entrada, a operadora detecta que é o teu número e o que ela faz? Ela te dá as mensagens que tu tem na caixa de entrada, sabe? Tu tem acesso direto, não tinha nem senha, tu acessava. O que os caras fizeram foi contratar um plano de VoIP pra fazer caller ID spoofing, e aí o cara mandava o número de qualquer pessoa, ligava pra caixa postal, dizendo qual era o número, né, da pessoa, o número dele, que obviamente era o número de uma outra pessoa, e automaticamente ele ganhava acesso à caixa postal dessa pessoa. Aí como que o ataque funcionava na prática? O cara ia no Telegram, baixava o Telegram no telefone ou na web mesmo, na Telegram web, aí dizia, olha, eu sou esse número aqui. Aí o que o Telegram fazia? O Telegram ligava para deixar primeiro o Telegram tava mandando uma mensagem, né, imediatamente. Quando você não... Aí você tem a opção de esperar um tempo e pedir outra forma de receber o código, que aí era onde os caras pediam para ele mandar uma mensagem de voz, né, que o Telegram ligava para você, se você não atendesse ele gravava o código na tua caixa postal. Aí o que os caras faziam? Tinha um botzinho que ficava ligando para você o tempo inteiro até o teu telefone ficar sobrecarregado. O que é um bot? Exato, o bot é um robô, um sistema automatizado que fazia várias ligações simultâneas para você. E nesse meio tempo ele mandava também o Telegram enviar o código por voz para você, que aí ia cair duas mensagens, mais que uma chamada, ligando, né? Sim. Exato, então a tua mensagem ia automaticamente para a caixa de entrada. Aí a mensagem do Telegram, por ser automatizada, ela gravava na caixa de entrada e o cara ligava para a caixa de entrada novamente e acessava esse código. Então era pura engenharia social. Automatizado. Uma vez que ele tem esse código, ele baixa o código e tu tem acesso automático a todas as conversas da pessoa. Que estão num chat não secreto, né? Num chat secreto, só o teu telefone que envia e recebe essas mensagens. Quando tá no chat não secreto, aí qualquer máquina que tu logar, em qualquer local que você logar, você acessa as mensagens. Tá. Então, diante disso daí, o WhatsApp seria então mais seguro do que o próprio Telegram? Não especificamente, porque o WhatsApp tem backup. E a primeira coisa que ele faz quando você acessa a conta é pedir pra você baixar o backup. É verdade. É verdade. Entendeu? Caramba, entendi. E qual que seria a alternativa, então? A alternativa é o quê? Você ter o código de autenticação de 2 fatores em todos os lugares possíveis, tá? Tipo no banco, no Facebook, no Twitter, etc. Porque assim, mesmo que a pessoa consiga hackear a tua senha, ela precisa ter o código de autenticação de segundo fator, que é aquele que só tá no teu telefone ou só tanto ter SMS recebe. E assim então por diante. São duas coisas que a pessoa tem que Isso, é uma espécie de descobrir a senha e conseguir hackear o número. Exato. É especificamente isso. E esse código de segundo fator de autenticação é um código dinâmico que é gerado a cada 1 minuto, então a janela, né, é muito mais difícil de você conseguir executar. Cara, isso me deixou preocupado, sabe por quê? Você falou que tem um serviço que faz a pessoa ligar pra outra e fingir ser um número, certo? Sim. Foi o que aconteceu no ataque do... Sim, é um sistema de VoIP, não é um serviço, tá? É uma falha do tipo de comunicação que funciona hoje no Brasil. Uma vez eu fiz isso, tinha um site que você pagava lá, não lembro quanto que era lá, e aí ele ligava para o número que você queria, fingindo ser um outro número.
E... É exatamente isso. É exatamente isso, só que com uma função diferente. O que eu fiz? Eu peguei o meu número de telefone... O meu não, né? Eu peguei o número de telefone de um amigo meu e fiz ligar pra um outro amigo meu, porque na hora que ele atendesse, ele achar que, nossa, fulano, era que ele atendesse ia tocar o gemidão. Era nessa época aí. Nossa, cara. Olha que filho Só que da o que puta, aconteceu? Justamente nesse dia ele tinha emprestado o celular pra namorada dele e ela atendeu no trabalho. né? Caralho. E ela era garçonete da época, ela abriu no meio do restaurante. Que filho da puta. Eu tive que pedir desculpa pra ela depois. Eu não desculpava. Ou podia deixar quieto e fazer de conta que era o amigo lá que você fingiu pra ele. Então, só que aí foi brigar com ele, deu uma rolo, porque tipo... Mancar. Aí eu falei, não, deixa eu intervir aqui e falar que fui eu que fiz a cagar. Caralho. Filho Gastei, acho que $2 pra fazer isso. $2 mais bem gastos, né? Diversão garantida. Sei lá, né? Exatamente. Como diria, Mas então, como diria o bom e velho tio Ben, né? Hoje cinza, com grandes poderes e grandes responsabilidades. $2 de responsabilidade. mas então, existe. É que eu nem cheguei a fazer a pergunta. Existe alguma forma de o telefone fingir ser outro número pra operadora? Daí, tipo assim. Pra operadora, não. Eu vou receber. Quer dizer, Não, pra operadora não rola. assim, dizer, o Caller não ID spoofing é basicamente isso, sabe? Tu consegue fingir. Só que existem outras formas de você identificar quem foi de fato que fez aquela comunicação. Por exemplo, o teu telefone tem um e-mail. Quando tu pluga o teu chip, põe um chip ali no teu telefone e se registra na rede, né? Se registra na antena, tu envia também o teu e-mail, que é o que identifica o teu aparelho. Então assim, cara, esse número aqui tá causando muito problema. Aí os caras, puta, qual que é o número? É tal número. Aí qual que é o e-mail? Putz, é esse e-mail. Vamos buscar outros números que já tenham utilizado esse e-mail. Aí vê que tem Exato. histórico lá do mesmo dispositivo, vários Exato, telefones. aí a casa caiu, entendeu? Aí vão saber que é você, ou que pelo menos um daqueles números ali tá relacionado a alguém malicioso. E quem controla isso? A Mas Anatel? Como que é? Quem controla esse controle de e-mail? O e-mail, na verdade, é um código internacional para identificar os telefones de forma única, né? Então, todo telefone no mundo tem um e-mail. Equivalente ao MAC address, talvez. Parecido. É basicamente, a funcionalidade é basicamente a mesma, né? Só que tem algumas outras questões aí, que é basicamente o Estado se metendo na vida do povo. Maravilhoso, né? Coisa linda. Coisa linda. Cara, eu ia falar pra você que eu no caso, cheguei a ver aquela sua entrevista no Jornal da Record. Domingo Espetacular. Você quer falar sobre ela? Como é que você fez aquilo lá? Que eu vi que você tirou uma foto do repórter a partir do telefone dele, cara. Conta pra gente como foi isso. Tá, o que aconteceu basicamente, né? Eu tava contando pra ele ali em algum momento da entrevista, eu passei 12 horas pra gravar 5 minutos, tá? Gravando pra sair 5 minutos. Caramba. Caralho. É porque, lembra que eu falei no começo, tal, que o problema da negatividade do hacker foi a mídia? Então, eu me dei todo um trabalho de ficar explicando pra eles que, na verdade, o hacker é um cara que, assim, a gente só considera hacker quem usa isso pro bem, etc. Quem usa isso pro mal é bandido, o cara não é hacker, não tem que se chamar de hacker. Ele pode até ter as habilidades, mas ele é bandido, tá? E, enfim, eu fiquei um tempão explicando pra eles. No meio dessa explicação, eu falei pra eles que aquele plug USB do aeroporto também é um vetor de ataque, é muito comum. A gente faz até a piada, né, que é o carregador da NSA. A gente tem essa piada no meio. Entendeu? O carregador da NSA, a tomada da NSA. Que é quando tu vai lá e pluga teu USB ali e, só Deus sabe o que tem ali, entendeu? Pode escrever. É basicamente isso. Então aquele do aeroporto ele não é só pra energia, ele é pra... Não, a ideia assim, ele mas quem é que garante que o cara que instalou ele ali não instalou um malware na tomada? Não instalou... transfere algum dado, alguma coisa Exato, quem que garante que não tem um Raspberry Pi, que não tem um SPI, alguma coisa, que não tem um Arduino ali, rodando um software malicioso pra quando tu plugar ele, na verdade, executar um exploit no teu telefone? Ninguém garante, entendeu? Então... Enfim, eu tava explicando pra ele. Quando eu falei isso pra ele, ele falou, então quer dizer que se eu fizer isso, inclusive faz no vídeo,
só de eu plugar o meu telefone aqui na entrada USB eu posso ser infectado. E aí quando ele plugou, o que aconteceu? Tinha um script na minha máquina rodando para detectar o telefone. Quando você plugou um telefone na minha máquina, a primeira coisa que ele faz é ativar o ADB, tá? Ou seja, Android Debug Bride, pela rede. E aí ele ativou o ADB. E o ADB é basicamente uma shell, tá? Uma linha de comando do Android que você consegue acessar no computador. E aí eu consegui fazer a ativação disso pela rede. E ele estava conectado no meu Wi-Fi também. Na minha rede Wi-Fi. Super seguro. E aí, por isso, eu coloco na hora que o script que executou lá ativou o ADB pela rede, quando ele tirou o cabo, eu já não precisava mais do cabo para acessar o terminal, já podia acessar pela rede. E aí, acessando pela rede, o que eu fiz? Eu usei o ADB para baixar o WhatsApp que estava instalado no telefone dele, fazer o download, isso é uma funcionalidade que o próprio ADB tem. Aí o ADB fez o download do aplicativo, eu infectei o aplicativo dele com um malware meu, tá? Um malware customizado. E aí toda vez que ele abre o aplicativo, que ele executa o aplicativo, ele automaticamente executa o meu malware. E aí esse meu malware já me dá outra gama de possibilidades, por exemplo, acessar microfone, trocar papel de parede, acessar a câmera, que mais? Deixa eu ver. Instalar outros softwares, sabe? Controle total, basicamente. Exato. Tem controle total do sistema, exatamente. Foi o que eu expliquei pra ele, né? Ele falou, tá, mas as conversas criptografadas, e aí? Falei, bom, eu posso não ver as conversas criptografadas, mas aí eu posso programar o meu malware para tirar print da tela quando você estiver usando um certo aplicativo. Que aí ele vai tirar que aí ele vai tirar screenshot da tela. Já acabou, né? Já era. Exato, então assim, sabe, é uma outra forma de você fazer o mesmo processo. É basicamente isso. E aí, cara, a criatividade humana, ela, né, sem limite. Entendeu? Tudo é da tua criatividade. Então o que aconteceu foi aquilo. E ele conectou no seu Wi-Fi assim, tipo, inocente? Ou foi meio que já pra te deixado ajudar aberto. a fazer alguma brincadeira Eu tinha deixado a aberto, eu entrevista? fiz premeditado. Ah, tá. Então ele foi inocente mesmo. Sim. Não, Wi-Fi aqui, deixa eu conectar para não gastar os meus dados. Se fudeu o repórter. Tem um negócio chamado Wi-Fi Pineapple. O que o Wi-Fi Pineapple faz? Sabe como o seu telefone identifica a rede? Ele emite o que a gente chama de beacon. Aí ele pega quando ele não está conectado, ele fica a cada momento procurando para saber se ele está perto de um roteador acessível, né? Que ele já conheça. Que ele conhece. Ele vai lá e faz um broadcasting e fala, olha, tal rede está disponível, e se tiver os roteadores escutam esse comando, escutam esse broadcast e falam, tá sim, sou eu. Só que o roteador da tua casa só faz isso para a rede que está rodando nele. O Wi-Fi Pineapple, ele recebe esse pacote, esse broadcast, ele escuta, né? E fala, sou eu, ou seja, ele meio que é um metamorfo, né? Ele é quem ele quiser. Legal, hein? Ele automaticamente sobe uma rede com esse nome, com a mesma configuração, e o teu telefone se conecta nela. Que era o que tava rodando em casa naquele momento. Então, na hora que ele chegou, o telefone dele se conectou automaticamente numa rede que talvez fosse na casa dele. Só que aí ele passava a conexão pra minha rede. Que da hora, cara. Entendeu? E aí, a partir daí, o céu é o limite. Muito legal, muito legal. Então, ó, cuidado aí com os Wi-Fi que a gente conecta, né? Sempre. Não, mas pelo jeito, cuidado com deixar a antena ligada, porque às vezes você conecta só em casa. Tem um guia de segurança que a gente aplica nas empresas que é assim: qualquer lugar que não seja, inclusive até na sua casa, tá conectado no Wi-Fi, se o Wi-Fi começar a ficar lento, se o Wi-Fi começar a cair, é muito provável que alguém esteja tentando dar ataque de DAuth, né? Dar ataque de autenticação, que é derrubar o Wi-Fi e subir uma rede com o mesmo nome da tua pra que você se conecte na rede dela. E aí tu manda a tua credencial ali pra aquele novo roteador e o cara intercepta a tua senha. Caralho. Cara, aqui acontece muito isso. Talvez seja isso que estão fazendo. Aqui em casa. Pode ser. Escolhe um canal que não seja desses comuns aí, sei lá, canal 14, 15, 16, 17. Né? Acho que no Brasil só pode até o 13. E os roteadores têm pré-configurados para deixar que você execute só até o canal 13 ali na banda de transmissão do Wi-Fi. Então põe um canal mais alto, etc. Rede celular, configura o telefone para utilizar sempre a 3G, né, ou 4G, a rede mais recente possível, para não ficar se conectando automaticamente nas antenas. Também dá para você fazer, por exemplo, a simulação de que você é uma antena da operadora, e aí como o teu sinal está mais forte que o da operadora, o teu telefone vai automaticamente se conectar no sinal que está mais forte.
Uhum. E aí, a partir daí, você consegue interceptar a conexão da pessoa. SMS, por exemplo, é transmitido em texto plano. Então, se tu consegue interceptar uma rede celular, você consegue ler todos os SMS em texto plano. Então, a autenticação de 2 fatores por SMS já foi pro saco. Pois é, putz, que caramba, cara, é assustador conversar assim. É, né, mano? Sim, com e a gente você, meio assim, eu me sinto muito vulnerável. Quando eu entrei na área, eu me sentia meio paranoico. Aí depois que você acostuma, vira hábito, aí você simplesmente segue a vida. Sabe? Passa. É uma coisa que passa. Aproveitando isso, né? Eu vi aqui uma matéria que o MIT publicou, um artigo no caso, falando que já tem mais de 1 milhão de digitais guardadas, né? Tipo, e aí, tipo, tá falando assim, né? O texto começa assim, né? Uma senha você sempre pode mudar, mas a sua digital, não. Nossa, caraca. Exatamente. O que você tem a dizer sobre isso? Porque, tipo, por exemplo, Deita em posição fetal Sabe? e chora, né? O que fazer, É né? a mesma coisa que eu faço na farmácia, quando a mina fala tão docinho que parece que ela quer transar com você. Ela chega e fala assim, me passa seu CPF, sabe? Não. Sabe, não põe sua digital em certas coisas. Assim, problema é que o Estado, tu não pode fugir do Estado, entendeu? Os caras vão te perseguir, eles começam a te restringir até tu se encaixar no que eles querem. É fato. Sabe, ou você se encaixa ou você roda. Então não tem muito o que fugir. Sei lá, né? E aí o maior problema no Brasil é que o Estado é super irresponsável com isso. Porque o funcionarismo público, o cara faz concurso uma vez, fica lá a vida inteira, entendeu? Ele não é mais demitido. Então que se dane se o trampo dele tá bom, se tá ruim, sabe? Ninguém se preocupa em ficar mostrando serviço. Se tá seguro os dados que ele tem ou não, né? Exatamente, entendeu? É funcionário de carreira, de uma carreira que ele nunca vai ser demitido. Então que se dane. Então, serviço público, cara, de montão você acha vulnerabilidade, você reporta, os caras tipo, te ignora, ou então os caras falam que quer te processar, tu quer ajudar, o cara quer te processar, entendeu? Por quê? Pô, cara, você tá fazendo eu trabalhar aqui, vou te processar porque... Exato, porque assim, quando tu manda uma vulnerabilidade, o cara que recebe aquilo entende o quê? Que ele é incompetente, que se o chefe dele ver aquilo, vai entender que ele também é incompetente. Então o cara ameaça te processar pra tu ficar na tua, sabe? É muito comum ter isso em empresa, desanima, né, até. Empresa, no Estado principalmente, sabe? Isso acontece muito. E aí, assim, tu tá vulnerável, entendeu? Tá suscetível a isso. É tipo, eu uso... A base de dados da Receita Federal, há alguns anos atrás, eu já vi que, tipo, um cara tinha tentado postar num grupo no Facebook uma base de dados SQL com 231 milhões de CPFs. Muito provavelmente é uma base que, à medida que as pessoas vão morrendo, né, eles vão apagando, mas não é sempre. E a gente não tem isso de população, então muita gente ali já tinha morrido. Mas, cara, 231 milhões de CPFs é muita coisa, Coisa pra caralho. Todo mundo, né, cara? E assim, cara, com o nome da pessoa, data de nascimento, coisa que você acha no Facebook, nome e data de nascimento, você consegue levantar outros documentos. E aí com esses documentos tu consegue falsificar a identidade, falsificar cartão de crédito. Dá pra comprar um carro. Esse tempo atrás, contar um fato curioso que aconteceu comigo, foi assim, né? Eu saí com os amigos, fui num rolê de mongolode, fui na tabacaria. E aí, numa tabacaria tinha um... Vamos derrubar, acabou por aqui, tá? Aí na tabacaria, uma mina ficou assim, a fim de minas. E aí o que acontece? Aí eu não liguei pra mina. Mano, enfim, whatever. Aí, não sei o que lá, eu sei que no fim das contas a gente chegou a trocar, a se conectar no Instagram e a ficar se seguindo, né? Ela veio uma foto no outro, interagiu com o outro. E aí aconteceu um negócio bizarro, que a mina tirou o CNH e postou uma foto dela, da CNH dela, ela só censurou o número, mas tinha assim, tinha o nome da mina completo, tinha a data de nascimento dela, dia, mês e ano, e tinha o nome da mãe. Aí eu falei pra ela, mano, apaga isso, tem tua data de nascimento, tem o nome da tua mãe, dá pra alguém falsificar isso aí, etc, sabe? Tipo, eu avisei pra ela, porque, mano, 100% dos casos que acontecem de fraude em cartão de crédito, fraude em conta de TV, é isso. Sim. É idiota que postou informação pessoal na internet e o pessoal foi lá e falsificou. Existem robôs que monitoram isso. Tem um vídeo que eu vi esses dias, né, sobre técnica de canto e tal, essas coisas. E aí o vídeo, sei lá, o vídeo de 2010 tem, sei lá, acho que 100 mil views.
E aí, tipo assim, era um moleque explicando, né, a parada, o moleque, sei lá, devia ter, sei lá, uns 19 anos, sei lá. E aí, tipo, ele explicando, de repente, no meio do vídeo, a campainha dele toca. E aí ele corta o vídeo, ele volta mostrando a CNH dele, e ele coloca na câmera. Mostra, tipo, a CNH inteira, assim, mostrando a foto dele e tal. Olha aqui, ó, tô feio pra caramba, que não sei o que e tal. Aí ele larga de lado e continua a explicar sobre a técnica dele. Falei, mano, esse vídeo tem, sei lá, 9 anos de idade. O cara mostrou a CNH inteira dele, tem mais de 100 mil views a parada. Então, mano, com certeza tinha alguém mal intencionado, né? Cara, Instagram... com certeza. E sabe o negócio dessa mina? É que era no Instagram e era perfil público dela, porque ela... Acho que porque ela tem um shape legal, né? Ela queria se mostrar que ela é famosinha. E, cara, no Instagram, a gente tem os bots, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem uma área de inteligência cibernética, né? Que é literalmente uma versão miniaturizada da CIA. Onde a gente monitora a rede social para oferecer qualquer tipo de informação que seja útil aos nossos clientes. E aí, o que acontece? Tem uns bots, tá? Não nessa empresa atual nunca tive contato, porque nessa área que eu não trabalho nessa área. Só quem trabalha tem um nível de permissionamento muito alto lá dentro para acessar. Mas assim, em outra empresa eu já desenvolvi um sistema que monitorava o Instagram, a procura de cartão de crédito, de foto de documento, sabe? Ele fazia download da imagem, mandava para uma IA uma IA lá na Amazon, aí a inteligência artificial tentava identificar objetos naquela foto, e quando ela identificava um cartão de crédito ou um documento pessoal, ela reportava, sabe? Então assim, se a gente fazia, porque muita gente já faz. Caramba. Exatamente. E, mano, se tem uma coisa que bandido sabe, é fazer esse tipo de coisa, ser criativo. Aqueles perfil de mulher gostosa com biquíni que sempre chega no meu Instagram pedindo solicitação pra conversar. 90% das vezes quer pegar alguma coisa sua. Comigo eu sei que é 100%, mas... mas é bizarro, cara, Cara, eu tô chocado, eu tava trocando ideia com uma russa faz mó cara e eu achei que era real, mano. Então é mentira? Eu não queria falar nada, mas como que é o nome? Essa Natasha aí se chama Dimitri, na verdade. Chama Dimitri, é um gordão de 2 metros. Exato. É um gordão de 2 metros que o esporte dele no fim de semana é lutar boxe com um urso. E nesse momento tá comprando. Porra, mas falando sério, quais são os riscos de interagir com esse tipo de bot? Tipo, se eu mandar mensagem. Não mandei, porque não tem nada a ver, eu não sei nem o que ele pode te mandar um link malicioso, tu acessa aquele link ali, aquele link rastreia a tua localização. Aquele link tem que identificar, por exemplo, pode ter algum script malicioso que vai ser executado pelo teu navegador. Se o teu navegador estiver desatualizado, ele vai conseguir garantir acesso privilegiado na tua máquina, sabe? Vai instalar um malware na tua máquina. Tem um monte de coisa. Às vezes é a coisa mais tosca do mundo, que é aquele lá, aumente seu braço, sabe? O cara clica. E aí o cara quer aumentar o braço dele lá, sei lá por que motivo, né, mano? E aí já era, a casa caiu, entendeu? Mas não clicou no link, então tá de boa. Você não quis aumentar. Exato, exatamente. É isso, cara. Então, assim. Isso. A moral da história é não queira aumentar seu braço. É isso aí. Exato. É aquilo que eu vivo falando pro Odilon quando eu vou jogar futebol com ele, a gente vai tomar ducha no vestiário, né, mano? 6 centímetros tá bom, não tem por que querer pegar manga com o meu braço. Tá certo, né? 6 centímetros tá bom, cara. A média nacional é 8, você tá bem. E eu achava que esses anúncios aí de aumente seu braço era personalizado pra mim, tá ligado? Eu pensava, como é que eles descobriram, né? Mas todo mundo recebe, então. Todo mundo. Sim, é isso, gente. Enfim. É isso, então. Então, sabe, tudo é um vetor de ataque, cara. E existem as mais diversas formas de se hackear alguém. É tudo uma questão de tempo e paciência também, né? Eu queria saber se tem algum lugar que você já tentou fazer invasão, trabalhando e tal, e não conseguiu.
Que nem o do banco lá, você com 7 dias não tinha achado nada de... No trabalho nunca aconteceu, né? Eu sempre dei meus pulos. Às vezes até quebrando alguma regra ali e tal, né? Que velho, no momento de desespero E você tá lá pra isso, né? Pra achar a vulnerabilidade. Assim, não há, obviamente, nada, nenhuma regra que fosse, tipo, me causar algum impacto, né? Que fosse comprometer meu trabalho, ou enfim, criar problema com o meu cliente. Tá? A gente não faz isso. Mas assim, o cara falou que não podia fazer certa coisa e, mano, foda-se ele, velho. Eu vou fazer assim porque não tô achando nada. Entendeu? É isso. Mas é só em último caso esse tipo de coisa, velho. Só em último caso. E acontece, você não acha nada nos parâmetros especificados ali, e aí tu tem que começar a procurar bobeira. Tipo, num site, o cliente tem um sistema muito grande, lá um RP, que tu tem que hackear ele, mas aí tu não tem credencial, tu não consegue acessar. E aí, irmão, como é que tu vai hackear esse sistema sem credencial? Sabe, como é que você vai fazer isso? Putz, grila, meu... não sei, vou ter que começar, por exemplo, tentar procurar XSS, SQL Injection na página de login. Se tu acha, às vezes acha, é legal, aí tu já garante o acesso sem precisar ter credencial. E muitas vezes, por ser um SQL Injection, tu tem acesso total ao banco de dados, então você não precisa acessar mais nada. Tá tudo ali já. Mas às vezes quando tu não acha nada, tem que ficar reportando, tipo, o site não tem cabeçalho HTTP HSTS, sabe? Ou a página não tá usando SSL. Tal cookie não tem a flag de seguro. Ou HTTP only, sabe? Sei, só umas besteirinhas, né? Cara, eu não sei não. São umas besteirinhas, mas assim, elas podem ser utilizadas em conjunto. Tu pode combinar também essas pequenas besteirinhas pra criar um ataque maior, entendeu? Um ataque mais sofisticado. Leva tempo, o cara vai fazer, tem que ser muito mais criativo, tem que estudar muito o alvo dele, sabe? É um ataque muito mais direcionado. Mas assim, nunca aconteceu, cara, mas quando acontece a gente fica até mal. E os trampos que você faz, é sempre no local, tipo assim, você se conecta na rede do cara ou você consegue fazer, tipo, da internet? Depende, quando tem dois tipos de teste, né? O externo e o interno. O externo você faz o teste de fora, tu tenta garantir acesso de fora, que aí você e sua criatividade. Você e sua criatividade, às vezes não, cara. Acho um monte de coisa, tipo, banco de dados exposto, bucket no Amazon com informação sigilosa de cliente, de usuário, com todo tipo de informação que você tiver, que você imaginar, que tá exposto na Amazon e que tu consegue, inclusive, escrever arquivos novos lá dentro. Ô, louco. Bizarro. Sabe, às vezes você acha as coisas muito bizarras. Então, varia muito. Banco eu imagino que seja um alvo muito cobiçado, né, desse pessoal aí. Totalmente, cara. Então deve estar bem seguro o externo, né? Eles têm uma esteira de desenvolvimento que, assim, não passa nada pra produção se não passar pela segurança da informação. Nada, sabe? Passa nada mesmo. Então, o processo lá é bem mais rígido, mas pode passar alguma coisa assim, cara, porque a gente que testa isso, a gente também é humano, a gente também erra, sabe? Em algum momento a gente falha. A gente não é fodão, não é robô, entendeu? Então a gente erra. E aí quando alguém erra, cara, é só sentar e chorar. Né? Torcer pra que quem pegar aquilo ali seja amigo e reporte. Já pensou, mano? O cara pega um banco grande aí, tipo Bradesco, Itaú, zera a conta de todo mundo. Sei lá. Não dá pra fazer isso, não dá pra fazer isso. Isso que eu ia falar, não é Tem possível. protocolo de auditoria, tudo que você transfere, por exemplo, é verificado pelo Banco Central, então só consegue fazer transferência de uma conta pra outra. Mas teve um caso recente no Banco do Chile, que é aqueles hackers lá, Shadow Brokers, acho que a Shadow Brokers na verdade é um bando de cara racudão, que não precisa de grana, e fica zoando. Entendeu? Os caras fazem uns hack muito sinistrão, tipo 10 homens e um segredo, só pra tipo, nossa, a gente é fodão e pá, mas eles não se expõem, eles não movimentam a grana. Você pode ver que todo mundo que eles hackeiam, a grana fica parada. Nunca movimenta. Sabe, os caras não mexem naquilo. Eles não são caras que precisam de grana, é o que eu tenho a entender, né? Outro tempo atrás, você vê que os caras são bravos, eles hackearam uma agência de inteligência italiana, a Hacking Team. Essa agência é privada e ela vendia softwares de espionagem para agências governamentais do mundo inteiro, tipo a Polícia Federal do Brasil, sabe, pro Exército, pra enfim. Software de inteligência. Exato. E aí os caras hackearam a Shadow Brokers. Hackeou essa Hacking Team aí, publicou tudo que eles vendiam no GitHub, botaram lá no bucket. Caralho, velho. Tipo, repositório lá com tudo que os caras tinham.
Já era. Meu Deus. E aí, mano? Tipo, a inteligência da empresa é o código, né? Da empresa Exato, entendeu? E assim, cara, desmoraliza a empresa. de segurança, né? Sim, desmoraliza muito você, cara. Nossa, velho. E o pior é Que e o golpe pior é foi que, assim nos caras. cara, no meio de segurança da informação, a única forma de você não estar seguro é você não estar conectado, você não usar nada que foi feito por outra pessoa, que outra pessoa possa ter acesso, entendeu? Por quê? Mas meio que isso não é possível, né? Exato. O cara vai fazer um protocolo de rede, vai fazer um sistema Você, operacional, por exemplo, não tem como, não, né? o protocolo até que tudo bem, mas assim, ou tu, por exemplo, programa o teu Android do zero, tu programa o teu sistema operacional do zero, entendeu? Ou tu tá suscetível a isso, que é aquelas falhas que a gente chama de zero day, que é quando um cara muito bom, com muita experiência, vai lá, debuga o sistema em busca de falha, ele descobre aquela falha e decide usar ela pro mal. E aí, irmão, você te chora. Não tem o que fazer, sabe? É o mesmo, eu vivo uma paranoia de estar monitorando toda hora as conexões de rede do meu telefone, do meu computador. Imagina, cara, você que conhece o que pode acontecer. Com a certeza que eu fui hackeado e estão só gravando meus áudios, nude que eu mando pras minas. A risada que as minas dão depois que vê meus nudes, tipo, tudo isso aí. Eu tenho quase certeza que tudo isso aí sei lá, algum dia vai rolar, entendeu? E por você ser especialista, você também é alvo, né? Tipo, consegui zoar o cara que trabalha com isso. Muito, e eu particularmente porque, assim, eu sou da nova geração, né? A geração old school é muito mais discreta. A new school, que ela era mais nova, tipo, da minha idade, sabe? Os moleques mais novos, gosta de tirar foto mesmo, gosta de rede social, sabe? No limite ali de não expor teu cliente, de não expor alguém muito pessoalmente. E os caras não gostam disso, então os caras começam a te queimar. Sabe? A te marcar pra tentar te queimar mesmo pra você se fuder. Falando, o papo é esse. Como eu falei, se você se destaca, você vira alvo, né? Exato. Caramba, cara, que loucura. Cara, tu citou que nem lá do exemplo do banco, que você viu que tinha um roteador, notou que ele estava desatualizado e deu um Google lá e achou uma vulnerabilidade descrita passo a passo, como que o cara explorou e tal. Existe algum site ou algum fórum que é um banco de dados, que é tipo tá reunido várias dessas brechas? Ou é espalhado pela internet e você tem que... Às vezes o cara publicou, por exemplo, no Medium dele, sabe? Medium.com. Sim, sei. Fez um artigo no Medium. Às vezes o cara publicou o código mesmo no GitHub, colocou o paper lá e o código, sabe? Em Markdown. Pra tu pegar o código lá e explorar. Mas assim, tem o que a gente chama de CVE, tá? Sabe? CVE, que é Common Vulnerabilities Enumeration, que é um banco de dados de vulnerabilidades com vulnerabilidades, que o cara vai lá e publica pra ganhar CVE, porque CVE é meio que um badgezinho ali, um adesivo que você ganha e tipo, eu sou bom, eu sei fazer pesquisa, eu achei vulnerabilidades. O cara pesquisou uma coisa e tá lá, tipo, tem um selo de Exato. Ali. Legal. Exato, então tem a CVS, tem um banco de dados que é só de exploit, chama VulnDB, ExploitDB, que tu vai lá e baixa o código pronto mesmo pra explorar o negócio. Caramba. Se não existia, tinha que existir, cara, porque, né, é bom reunir isso daí num lugar só. Exato, facilita um monte pra pessoal aí. Segurança. Exato, não existe só um, existem vários. A própria Microsoft tem o próprio dela, que aí é só pra softwares Microsoft, é só pra vulnerabilidades em produtos da Microsoft, sabe? Mas aí ela não descreve, né, como que é o ataque, ela só, tipo, não, ela só reporta, a correção. Né, exato, só que assim, eventualmente quando ela publica, né, o cara que achou a vulnerabilidade depois publica o exploit, porque ela já publicou o patch. O WannaCry foi isso, o patch de segurança que corrigia a vulnerabilidade que o WannaCry explorou, tinha saído fazia 2 meses, ou mais até. Pessoal que não tinha atualizado o Windows. Exato. Caramba, Dilon, por que você não atualizou o Windows lá na firma que você trabalhava? Cara, ninguém atualiza. Ninguém atualiza, difícil, velho. Cara. Você fala em atualizar. É muito grande, né? E sistema de alta disponibilidade que você não pode tirar ele do. Você não pode parar o negócio da empresa para, entendeu? E aí os caras preferem. É aquela velha história, velho. Segurança da informação. Tem um filme que eu assisti, chama Diamante de Sangue. Que em algum momento ali os caras rebeldes pegavam, invadiam as aldeias e cortavam o braço dos homens que moravam lá. E aí tinha um cara lá que era bem filha da puta, que ele fazia assim, manga longa ou manga curta, quando ele queria cortar o braço do cara. Sabe? Você queria que o cara cortasse sua mão ou o braço inteiro. Então, mano, segurança da informação é a mesma coisa. Manga longa ou manga curta? Escolhe aí. Caralho. Né? Entendeu? Caramba. É isso. Que loucura.
É cruel, é pesado e é triste. Né? De qualquer jeito vai doer e é isso. É isso, entendeu? Você tem que escolher o que você doa mais. Da hora, Tauan. Cara, queria agradecer sua presença aqui com a gente. E se o pessoal quiser te contatar, eles te encontram onde? Como que as pessoas te acham, Tauan? Velho, LinkedIn. Meu LinkedIn é. Meu nome tá Tauan Santos. linkedin.com/in, né? De in do próprio LinkedIn. THAU0x01. Tá? THAU0x01. Certo. Uhum. Instagram, essas coisas você tem? Instagram Gostaria de passar, também, GitHub, tudo a mesma coisa. THAU0x01. Em todas as redes sociais tá assim. Beleza, cara. Valeu mesmo pela presença aí no podcast e tal. Cara, eu que agradeço. Foi bem legal, bem construtivo. Levamos um tempão aqui, mas ficou bem legal. Eu vou ter alguns Foi problemas bom. a mais de perturbação que eu já tenho, mas foi bem enriquecedor a conversa, assim. Só vou ficar um pouquinho mais Foi bom. paranoico, mas eu vou pelo menos atualizar as coisas aqui, os cara, softwares, assim, os firmwares do roteador. Falando de segurança da informação, cara, quanto mais paranoico você tá, a probabilidade de você estar seguro é maior. Sabe, a segurança vem com a paranoia. Faz sentido. É isso. E depois, assim, a paranoia no começo incomoda, mas depois de um tempo você acostuma, cara, e aí vira hábito, sabe? O teu telefone, você tem uma senha complexa, você utilizar um cofre de senhas. Eu, por exemplo, não sei minha senha do Facebook. No dia que eu perder a senha do cofre de senhas, eu tô na roça. Meu cofre de senhas é um caderninho, tá ligado? Eu nem confio no software. Você vê como eu sou... Então, cria um padrão. O que eu faço é criar um padrão, também não confio. Eu faço ele gerar uma senha, e aí para cada site eu crio um sufixo ou prefixo baseado naquele site, né? Tipo, qual que é o meu usuário ali, mais uma data, por exemplo, a data que eu entrei naquele site, ou alguma coisa assim, tipo, que ele gera uma senha de, sei lá, 40, 50 caracteres, tudo aleatório. Tá, porra. E ainda tem o meu sufixo, que eu coloco toda vez que eu for logar no site. Porque se o cofre de senhas for hackeado, os caras vão tentar lá a rodo e não vão conseguir. Entendeu? É isso. Maneiro. Como diria Mano Brown, a fita é essa, certo, João? Pois é. E uma frase dele também que eu queria ter citado aqui é a brecha que o sistema queria. Mas eu não vi a oportunidade. Exato, a brecha que o sistema queria vocês aí dando CPF pra farmácia pra ganhar desconto. Na hora que sair o vazamento desse banco de dados aí, e vai sair, é uma questão de tempo, aí, cara, é só sentar e pagar os boletins, porque o banco vai dizer que não foi ele. Aquele caso, por exemplo, da mina lá, cara, nome da mãe completo, o nome dela completo, data de nascimento. Pesquisa assim, achar o número do título de eleitor através do nome. Nossa, sim. Aí você vai cair no site do TSE. Você vai cair no site do TSE que vai pedir teu nome completo, tua data de nascimento e o nome da mãe. Agora vai no Facebook e olha quantos dos seus amigos colocam data de nascimento com dia, mês e ano. E, obviamente, as nossas mães, elas são mais velhas, então elas não sabem muito usar redes sociais. Então o que elas fazem? Coloca nome completo, irmão. Casa caiu. Casa Tirar caiu, o nome irmão. completo agora já e a data de nascimento eu já ocultei já. Exato, O meu é nome completo. FB. É porque eu acho zoado colocar um nome só, tipo, parece que eu gosto mais de uma família, mas eu vou considerar trocar, tipo, mudar isso aí. Ou abreviar, cara, ou isso fazer aí. qualquer coisa. Mas agora já era, eu tô fudido. Cara, é assim, quanto antes você tomar medidas protetivas, melhor, né? Farei isso agora. Talvez eu tirar o... Fechou? O Pereira tá em tudo quanto é lugar, eu vou tirar o Pereira. Valeu. Bom fim de semana Alô, boa pra vocês. noite. Até a próxima. Boa noite, até a próxima, então. Até. Como que sai?